Senhor Deus, eu oro em favor da família brasileira, em favor da sua união, da sua santidade, do seu agir, da sua oração. Eu oro em favor da tua nação eleita, meu Deus, que seja limpa, santificada, que tenha qualidade espiritual, livre de enfermidades, de pandemias ou qualquer outra praga que assola o nosso chão. Que sejamos sadios na fé, conheçamos o Senhor, a sua palavra, que sejamos povo ordeiro, feliz, nação justa, seguro em teus braços e na rocha inabalável que é Cristo nosso Senhor, nossa justiça, aleluia. Queremos no nosso país fartura de pão, como foi a bênção de Jacó, solo fértil, produtivo, que caia por terra toda corrupção, oh aleluia. Em nome de Jesus, que mergulhe os mais pobres na miséria, escraviza o seu povo, oh Deus. Que haja paz entre homens, união entre as pessoas e amigos. Cura, Senhor, nosso país do ódio, da mentira, da violência, da intriga, pela disputa descomunal, pelo poder. E liberta o povo brasileiro do cárcere do pecado, do preconceito, da feitiçaria, da idolatria e incredulidade. Oh, aleluia. Torna a nossa nação sarada e curada de todo mal destrutivo. Faça a nossa nação forte, unida na fé, em nome de Jesus Cristo. Possamos despertar para um novo tempo, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje o Brasil comemora o seu dia da independência, fato que ocorreu em 1822, quando chegou ao fim o domínio português sobre o Brasil, permitindo que a nossa nação alcançasse a sua autonomia política. Esse feito realizou-se próximo ao rio Ipiranga, quando Dom Pedro erguia a espada e bradou: independência ou morte. Mas nós vamos aprender na palavra de Deus hoje um outro fato, falando sobre independência, que ocorreu, que não foi muito agradável e até hoje é motivo de muitos problemas. Em 1 Samuel 15, versículo 22 está escrito: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Como esse, Samuel, grande juiz e profeta de Israel, teve vários diálogos ásperos com o rei Saul. A causa foi sempre a atitude de Saul em agir de forma independente da vontade de Deus. Nós, brasileiros, comemoramos todos os anos nesse dia a independência do nosso país. E ficou célebre essa frase de Dom Pedro na hora da proclamação: independência ou morte. Bem, apesar da frase grandiosa, Dom Pedro sabia que não estava arriscando sua vida a proclamar a nossa independência, até porque seu pai, Dom João VI, o rei português, já havia preparado aquele evento, né? Mas para falar mais sobre agir de maneira independente, politicamente correto, vamos para o resto do texto para a nossa reflexão na manhã de hoje, versículo 5 até o versículo 15. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Su, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si o monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Oh, aleluia! Como
Eu disse, quando agimos como Saul e queremos ser independentes de Deus, não será mais uma escolha entre independência ou morte, mas aí a frase deveria ser: independência é morte. Esse é o título do nosso assunto de hoje. Foi o que aconteceu com Saul, que escolheu reger sua vida a seu modo e tentava justificar os seus atos em função disso. Desobedecia a Deus e depois tentava negociar com o Senhor. Esse estratagema, meus amigos, nunca deu certo. Essa atitude custou-lhe primeiro o apoio de Samuel, depois o reino e finalmente a própria vida. Aliás, todos os personagens bíblicos que agiram assim pagaram o mesmo preço. Basta ver a lista de desgraças causadas por reis de Israel que se afastaram do Deus vivo. Alguém que se recusa a prestar contas a Deus não precisa morrer fisicamente por causa disso, mas a morte espiritual sempre será o resultado, porque ela nos separa da fonte da vida. Finalizando, olhemos para os acontecimentos do nosso país. Onde estão os líderes e pessoas em geral que pautam sua vida na dependência de Deus? Há só uma esperança: buscar em cada detalhe viver sob a orientação de Deus e jamais pretender trocar a obediência a Ele por sacrifícios ou realizações próprias, sejam elas quais forem. Experimentemos vida abundante, vivendo na dependência de Deus, a fonte da vida. Experimentemos viver o prazer da liberdade. O autor do Salmo 119, verso 45 diz: andei em liberdade quando busquei os teus preceitos. Oh, aleluia. Vamos orar, continuar colocando mais a nação brasileira nas mãos do Senhor e agradecendo por esta palavra. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa e bendita que o Senhor nos deu na manhã de hoje. Abençoa com prosperidade, salvação nossa nação. Abençoa cada estado da nossa federação com o teu amor, com as tuas virtudes, a tua força. Lança por terra a idolatria, a incredulidade, a violência, a feitiçaria, planos mafiosos, teologias falsas, esterilidade do solo, sequidão, a prostituição, a pobreza, analfabetismo, que sejam banidos em nome de Jesus. Que venham os tempos de refrigério, tempos de avivamento na tua igreja, tempos de restauração do teu altar, casamentos, tempos de salvação, de pregação do evangelho genuíno para a tua glória. Amém, Senhor, nossa justiça. Aleluia. Santo Senhor.